Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos para mais uma aula de eclesiologia e hoje vamos falar da autoridade da igreja. Eu gosto muito dessa aula porque a questão da autoridade da igreja, ela é essencial para a vida cristã. Você entender isso é muito importante, porque nós estamos em um mundo marcado pela autonomia, pelo individualismo e muitos querem colocar esse discurso no meio da igreja, ou tentar dizer que há lugar para isso no modelo de igreja. A igreja é chamada a reconhecer que sua autoridade ela não vem de homens, ela vem de Cristo. Por quê? Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a palavra suprema da igreja. Ele tem a palavra, a igreja é dele. Nós já vimos isso aqui. A igreja pertence a Jesus. Olha o que Paulo afirma. Efésios capítulo 1, verso 22 e verso 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então esse texto é muito claro. A autoridade da igreja, ela não é tirania, mas ela é serviço. Não é poder humano, mas submissão a Cristo, submissão ao cabeça. Ao cabeça. João Calvino escreve assim: toda autoridade na igreja deve estar subordinada a Cristo e à palavra. Sempre que líderes se colocam acima da Escritura, a igreja se corrompe. Então, a igreja está subordinada a isso aqui, ó, a palavra de Deus. E não apenas a uma direção humana, mas a Cristo e a sua palavra. E a direção humana tem que estar alinhado com as Escrituras. Na igreja que Jesus sonhou, eu escrevi assim: a igreja sonhada por Jesus não é dominada por homens, mas guiada pela autoridade de Cristo. Pastores são chamados a liderar em amor e a submissão à palavra. Em amor e a submissão à palavra. A teologia reformada deixa isso aqui muito claro, meu irmão. O que conduz, o que guia a igreja é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser vivida, ela é a nossa regra de fé. Quando temos dúvida, nos voltamos para a palavra. Nos voltamos para a palavra. Então vamos entender qual é o fundamento da autoridade na igreja. A autoridade na igreja tem dois fundamentos inegociáveis. Primeiro, nós vimos aqui, Cristo como cabeça. Efésios 1, capítulo 1, verso 22 e 23. Cristo como cabeça. Cristo como cabeça. E segundo Timóteo 3, 16 e 17, eu quero abrir a minha Bíblia e eu quero ler aqui com você. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Olha o que a palavra do Senhor diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, é Cristo como cabeça e a Bíblia como guia supremo. É aqui que está o fundamento da autoridade da igreja. Então, se a igreja ela não está em Cristo e a igreja abandona a palavra de Deus, ela perdeu a sua autoridade. Ela perdeu. Então, isso significa que toda decisão, ensino e toda prática da igreja deve ser avaliadas à luz de Cristo, à luz da revelação de Cristo e à luz da Escritura. A igreja não pode sair disso. O Wayne Grudem diz assim: a Bíblia é a autoridade suprema da igreja. A tradição, a razão e a experiência são úteis. Ele não está descartando, mas sempre submetidas à palavra inspirada de Deus. Então nós acreditamos, a tradição é importante, mas ela tem que ser submetida à palavra. E aí nós temos a autoridade apostólica. Porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, foram o fundamento da igreja. Por quê? Porque eles receberam
a revelação direta de Cristo. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, quais apóstolos e quais profetas? Esses que estão aqui no cano bíblico. Pastor, temos profetas hoje? Sim, mas o profeta hoje é subordinado ao que está escrito aqui. Então, essa autoridade não continua de forma pessoal, em uma pessoa hoje, mas permanece no testemunho apostólico registrado aqui na Bíblia. Então, a igreja só tem autoridade quando permanece fiel aos ensinos dos apóstolos. A igreja ela só permanece fiel e com autoridade nos céus e na terra, diante de homens, diante de demônios, quando ela permanece ao ensino dos apóstolos. Por isso nós temos que guardar a sã doutrina para não nos desviarmos. E aí a gente percebe, mas a igreja está perdendo a autoridade. Mas é claro, ela está abandonando a verdade. Ela está se amoldando a esse mundo. E eu não falo aqui, não seja imaturo. Eu não estou falando de uma estrutura física. Eu não estou falando do fato da igreja ter telão, não ter telão. Não é estrutura física. Até porque a igreja de Atos nem estrutura tinha. Eu estou falando de uma igreja que permanece na palavra. Ela pode ter telão, pode não ter telão. Ela pode ter um prédio. Como na África eu vi, não tem prédio, os irmãos, a igreja se reunia debaixo da árvore. Mas ela se reunia debaixo da árvore para ouvir as escrituras, para viver a palavra, para adorar o Senhor, para orar juntos. Então não podemos ter um discurso assim de meninos. Não podemos. A autoridade da igreja está nas Escrituras e em Cristo Jesus. Ok? Você consegue entender isso? E ela está fundamentada no ensino dos apóstolos que está nas Escrituras. Agora vamos lá. Qual é o papel dos líderes na igreja? Porque estamos falando de autoridade, muitas vezes a gente lembra da figura dos líderes. Vamos entender. A autoridade, ela é exercida por líderes estabelecidos biblicamente. Então, o líder de uma igreja precisa estar dentro do padrão bíblico. E aí nós vamos para a carta de Tito, 1ª e 2ª Timóteo, onde trazem instruções tão claras sobre os pastores, presbíteros, diáconos, e é tão claro. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, esses líderes, o líder da igreja, ele não existe para dominar sobre a igreja. Não, 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 não. Mas ele existe para guiar, pastorear, ensinar e para ser um modelo. Porque ele tem Cristo como modelo. Tem Cristo como seu padrão. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: a autoridade profética não é autoritarismo. O líder espiritual é servo, não dono do rebanho. Então nós precisamos entender, o pastor, o líder, o bispo, ele não é dono do rebanho. Ele está ali para servir, ele está ali para guiar, ele não está ali para dominar. Ele está ali para pastorear, para ensinar, para ser um modelo. Que as pessoas possam olhar para ele e ele possa dizer o que Paulo diz. Sejai meus imitadores, como eu sou de Cristo. E como que exercemos autoridade bíblica? Olha o que o apóstolo Pedro vai nos ensinar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3. Pastoreiem o rebanho de Deus que está a seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. A autoridade bíblica ela é marcada por amor, humildade, serviço, exemplo de vida. Ou seja, nós temos um modelo, é Cristo. Quando Jesus estava ensinando, a multidão disse assim, ele fala como quem tem autoridade. Então não é simplesmente ter conhecimento, uma boa eloquência, não. Mas é uma vida.
uma vida de amor, uma vida de serviço, uma vida de humildade, uma vida aonde você é o exemplo. Esse é o padrão. Esse é o padrão. E aí nós precisamos entender, pastor, então qual é o limite da autoridade humana? Toda autoridade humana é limitada. Ah, mas ela foi constituída por Deus. Sim, mas ela é limitada. Porque qualquer autoridade humana, quando ela entra em conflito com a autoridade de Cristo, ou ela entra em conflito com a autoridade da palavra, essa autoridade humana deve ser rejeitada. Então, toda autoridade, foi estabelecida por Deus, mas ela está entrando em conflito com Cristo, ela está entrando em conflito com a palavra, então essa autoridade tem que ser rejeitada. Atos 5, capítulo 5, verso 29. Olha a fala de Pedro e João. É preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Então a igreja precisa, ela deve discernir entre a autoridade legítima e o abuso de poder. A igreja precisa ser ensinada nesse sentido. O verdadeiro líder, ele aponta para Cristo. O verdadeiro líder, ele não aponta para si, ele aponta para Cristo. Sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando a igreja exerce autoridade, ela traz um impacto tão grande na comunidade. Tão grande, tão grande. Porque quando a autoridade é exercida biblicamente, a autoridade promove. Ela gera ordem, crescimento espiritual, ela gera unidade, proteção contra heresias, proteção contra divisões. O Samuel Procópio, meu filho, e no livro dele, Não Desperdice a Sua Vida, ele diz assim: a autoridade espiritual bem exercida não sufoca, mas liberta. Ela guia os filhos de Deus para o propósito eterno. Essa é a função da autoridade. É guiar os filhos de Deus para o propósito eterno. E aí, precisamos entender da autoridade da igreja. A autoridade da igreja não é humana, ela é divina, porque ela está fundamentada em Cristo. Ela vem de Cristo, ela é revelada pela palavra e ela foi transmitida pelos apóstolos e profetas e continua hoje através de líderes que servem com amor e humildade, que estão refletindo a imagem de Cristo. Então, toda autoridade deve estar submetida a Cristo, com um propósito: edificação da igreja e avanço do reino de Deus. Então não esqueça, Cristo é o cabeça, a Bíblia é a regra suprema, os apóstolos são os fundamentos, líderes servem como pastores e guias espirituais, a autoridade deve ser exercida com amor e serviço, e o seu impacto é ordem, crescimento e unidade. E aí eu quero terminar com uma frase: a verdadeira autoridade na igreja não é domínio humano, mas serviço submisso a Cristo, para que o povo viva em ordem, unidade, maturidade espiritual e sejam aperfeiçoados até a imagem de Cristo, até a condição de Cristo, até serem perfeitos como Cristo. Então eu quero abençoar a sua vida. Fazer parte da igreja é um privilégio, porque nós temos autoridade. E a nossa autoridade não vem de nós mesmos. Essa autoridade, ela vem de Cristo. Quero abençoar a sua vida, quero declarar toda sorte de bênção sobre você. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos. E o tema de amanhã é muito interessante. Nós vamos falar sobre a adoração na igreja. Então, eu espero você aqui. Deus te abençoe. Até amanhã.